Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um devocional, nosso primeiro devocional de 2025. Então já deixa o seu like aí, tá bom? Pra você não esquecer depois. Se você ainda não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se. Basta você clicar nele para automaticamente estar inscrito aqui e não perder nenhum vídeo, tá bom? Nenhum devocional, nenhum vlog ou algum outro tipo de vídeo que sai aqui, tá bom? Então se inscreve aí para você não perder nenhum vídeo. Peço para que, se você puder, compartilhe esse devocional com o máximo de pessoas que você conseguir, não somente esse devocional, mas outros vídeos aí do canal. Tá bom? Então bora pro nosso devocional de hoje. E para esse devocional de hoje, gostaria de falar com vocês sobre perseverança. Eu quero falar especificamente sobre um tipo de perseverança que é na oração. Mas primeiro eu quero falar com vocês, porque é o que eu tava lendo, né, nessa questão da perseverança na oração. Você, talvez, se você não ouviu, eu dei 7 conselhos para começar 2025, mas se você ainda não ouviu, você pode ver, eu vou deixar aqui no card aqui em cima e na descrição aqui embaixo. São 7 conselhos que eu dei pra gente começar o nosso 2025, de ter em si um 2025 melhor, né, de viver de uma forma melhor o nosso ano. Nesse vídeo em específico eu falo sobre essa questão de que a gente às vezes cria umas metas, né? A gente cria uma lista assim, a gente escreve várias coisas que a gente quer pro nosso novo ano, que a gente quer cumprir, que a gente quer fazer, enfim, que a gente quer viver. Mas se nós não perseverarmos naquilo que a gente escreveu, não adianta nada. Então você pode ter escrito coisas ali muito boas, sabe? Se aproximar de Deus, ler mais a palavra, orar mais. Mas se você não perseverar naquilo que você falou, naquilo que você escreveu ali, provavelmente aquilo não vai se concretizar. Não é porque Deus não quer que aquilo aconteça, não é porque, sabe, a vida em si não tá cooperando para que aquilo aconteça. Às vezes é porque a gente não persevera naquilo que a gente mesmo se propôs a fazer. Então é muito importante com que tudo que você colocou ali, todas as suas metas, enfim, que tá aqui se iniciando esse novo ano, você persevere. E perseverar é realmente isso, sabe? Você insistir em coisas que às vezes não vão ser fáceis. Às vezes tem muitas coisas que a gente coloca como meta, que a gente realmente precisa fazer, mas que não é fácil. E algo que eu quero trazer para vocês, como eu falei, relacionado a perseverar na oração, porque eu acho que é um bom tema para começar a falar aqui no canal nesse novo ano de 2025. É sobre oração, sobre perseverar na oração, que é algo que eu tava lendo e algo que falou muito comigo, algo que me trouxe uma reflexão muito grande. Eu espero que fale com vocês. Eu vou começar lendo alguns trechos do livro do devocional que eu li e que fala o seguinte sobre a questão da oração. E aqui fala que é interessante observar como é grande a parte das escrituras sagradas que fala da oração, seja fornecendo exemplos, reforçando preceitos ou anunciando promessas. Mal abrimos a Bíblia, lemos: daí se começou a invocar o nome do Senhor. E quando estamos prestes a fechar o livro, o amém de uma fervorosa súplica chega aos nossos ouvidos. Casos são abundantes. Aqui encontramos um Jacó em conflito, ali um Daniel que orava 3 vezes ao dia e um Davi que do fundo do seu coração clamava por seu Deus. Na montanha vemos Elias, na masmorra Paulo e Silas. Temos uma multidão de mandamentos e uma infinidade de promessas. E faz a seguinte pergunta, que cabe a mim e você responder, que diz o seguinte: o que isto nos ensina além da sagrada importância e necessidade da oração? Temos que ter certeza de que tudo que Deus fez se destacar em sua palavra, Ele pretende que seja visível em nossa vida. E a questão da oração foi uma delas, né? Como tá falando aqui, nós temos vários exemplos de orações realmente ali na Bíblia, e que tá falando justamente isso. Se Deus, né, quis que isso aparecesse tanto, que isso se tornasse tão visível na sua palavra, é porque isso precisava ser constante em nossa vida, isso precisa ser constante em nossa vida. Algo que eu já até falei em outros vídeos aqui, relacionados a como fazer devocional, enfim, claro que sempre tem alguma parte que a gente fala desse momento de oração. E eu acredito que existem pessoas que vão pensar diferente, né, e tudo bem, cada um pensa, cada um enxerga de uma forma sobre essa questão da oração. E tem muitas pessoas que acreditam que oração é somente você tirar um determinado horário
ali no seu quarto, ou seja, em outro lugar, para poder fazer uma oração a Deus. Acredito que para muitas pessoas a oração é realmente um estilo de vida. Muito ali que você tem, que faz parte do seu relacionamento com Deus. De falar mesmo com o seu pai, de falar mesmo aquilo que está acontecendo no seu dia. Mas eu sei que existem alguns, não sei, talvez tabus em relação a essa questão da oração, talvez uma questão de religiosidade seria a palavra, nessa questão da oração. Eu falei, às vezes tem pessoas que acreditam que você não pode orar lavando um banheiro, ou que existe alguma coisa que te impeça de fazer isso, sei lá. Eu tento trazer pra minha própria vida isso, eu estou falando de mim, talvez você pode discordar e tá tudo bem. Mas falando de mim, eu acredito que você realmente estar ali fazendo as coisas ou simplesmente quando você não tá fazendo nada, mas você para aquele momento e você começa a fazer oração. O que é oração? Claro que a gente precisa aprender a orar a palavra, aquilo que está na palavra. Mas a oração também é uma conversa que você tem com Deus. É um momento que você fala e que você também escuta. Então é importante com que a gente preste atenção nesses detalhes também. Mas eu acredito que quando você está ali fazendo as coisas do seu dia a dia, porque não é que você precisa parar tudo que você está fazendo, e não é que não existam situações que você realmente precisa parar tudo para poder orar. Existem essas situações, vão existir esses momentos que você tem que largar tudo realmente e estar ali somente você e Deus ali no seu quarto, enfim, no seu escritório de oração, enfim, não sei. Você pode entender e você precisa entender que em todo e qualquer lugar que você estiver, se você estiver dentro de um ônibus, você pode orar a Deus e você pode conversar com Ele em oração, sabe? O que eu quero que vocês entendam é que não existe uma limitação de lugar ou uma limitação de tempo que você possa estar orando, que você deve perseverar ali na oração. Uma frase que eu li há alguns tempos para trás e que eu fiz questão de trazer aqui para vocês é exatamente essa que fala assim: as orações que fazemos no lavar de louças, no mexer do arroz, ou seja, está falando de coisas do nosso dia a dia, de coisas muito simples, muito básicas, que é algo que a gente faz ali todos os dias mesmo. As orações que nós fazemos, aí você pode colocar outras coisas aqui, no lavar de louças, no mexer do arroz, no lavar o banheiro, no arrumar uma casa, lavar roupa, enfim, elas sobrevivem ao fogo. O que eu entendo disso? Não é somente quando você acaba todos os seus afazeres e você já tá ali até de uma certa forma até cansado, né, de tanto fazer, ou assim que você chega do trabalho, de um dia totalmente exaustivo, é que você vai separar um momento de oração. E a gente deve fazer isso, a gente pode fazer, mas é justamente nesses momentos no nosso dia a dia, no momento que você tá ali no seu trabalho, às vezes tá numa situação meio complicada, meio conturbada, você tá ali no computador ou escrevendo, ou seja, em qual momento aí do seu lado profissional você faça, né, enfim, ou você está dentro da sua casa, esse é o momento que você pode dedicar a Deus também em oração. Não é somente em uma hora específica, em um momento específico, mas todo momento ele é feito para você orar. Todo momento ele deve ser algo que a gente realmente veja como uma oportunidade de oração a Deus. E essas coisas básicas do nosso dia a dia que a gente faz, quando nós oramos a Deus, quando nós já estamos orando a Deus, nesses momentos, no nosso final do dia, essas coisas, né, elas vivem ao fogo. Porque existem situações que a gente passa ao longo do dia que se a gente realmente não leva aquilo em oração, se a gente não conversa com Deus, ou se a gente acha que não pode fazer isso naquele momento, naquela tarefa, você acaba colocando Deus numa caixinha e dizendo, não, Deus só pode conversar comigo nesse momento. Deus só pode falar comigo ou me mostrar alguma coisa quando eu estiver sentada, por exemplo. Sabe, essa questão talvez da religiosidade que nós temos. E continuando aqui nesse devocional, fala o seguinte, continua falando sobre essa questão da oração e diz que nossa necessidade é tão profunda que até chegarmos ao céu não devemos parar de orar. Aqui tá fazendo uma pergunta, você não quer nada? Então temo que não tenha consciência de sua pobreza. Não há alguma misericórdia a pedir a Deus? Então que a misericórdia do Senhor mostre a você a sua miséria.
A alma sem oração é uma alma sem Cristo. A oração é o balbuciar do bebê, grito do lutador. A respiração, a palavra de ordem, o conforto, a força e a honra do cristão. Se você é um filho de Deus, irá procurar a face do Pai e viver em seu amor. Isso aqui você precisa comer todos os dias, né? Eu preciso pensar e você também precisa pensar. Você precisa se alimentar todos os dias. Às vezes a gente se alimenta até mais vezes do que precisa. A gente precisa se alimentar todos os dias. Você precisa escovar os dentes todos os dias. Você precisa tomar banho todos os dias. Lavar uma louça, arrumar as coisas todos os dias. Pensa que umas coisas tão básicas, tão simples assim, que se a gente deixar de fazer, não vai causar talvez um impacto tão grande, vamos se dizer. Mas a oração, ela causa impactos na nossa vida se a gente ficar até mesmo um dia sem orar. E é claro que às vezes a gente não consegue enxergar isso de forma imediata, sabe? Quando você deixa de orar um dia sequer, às vezes metade de um dia, quando você já passa sem orar, você já vê algo acontecendo na sua vida, você já vê o impacto que aquilo que você deixou de fazer, que as orações que nós deixamos de fazer, o impacto que aquilo criou na nossa vida. Uma alma sem oração é uma alma sem Cristo. Porque a oração, como eu falei, é a conversa que você tem ali com Deus. E não só a conversa, mas aquilo que você também para você escutar o que Deus está falando com você, aquilo que Deus está mostrando para você naquele dia, naquele momento, naquela situação. Como às vezes a gente precisa tomar decisões, a gente precisa falar alguma coisa, desabafar, enfim, a gente vai primeiramente em outras pessoas. E isso não está errado, mas você primeiro precisa entender que a primeira pessoa que pode te ajudar e que pode trazer conforto, de alegria ou que seja de resposta, ela vem do Senhor. Ela não vai vir simplesmente de outras pessoas. Ela vai vir da parte do Senhor. E nesse momento de oração é que a gente consegue ter essa consciência também, porque Deus, ele se apresenta e ele fala nos pequenos detalhes com a gente. Às vezes você tá ali lavando uma louça e você tá orando a Deus sobre determinada situação, ou que seja, só conversando mesmo com Deus, e ele começa a falar em coisas mais simples, né? Você olha lá pra fora, você vê uma árvore, e às vezes Deus começa a falar com você a respeito de algo que você precisa ouvir, que você tá precisando entender naquele momento. Então, de fato, nós precisamos entender a importância da oração. E nós precisamos perseverar na oração, porque é uma coisa que a gente precisa realmente criar um hábito de orar, para que isso se torne uma realidade na nossa vida e não só em alguns pontos do nosso dia. E aqui termina falando justamente que o lema para esse ano deve ser perseverar na oração. Esse devocional está se iniciando aqui esse ano de 2025, você possa entender, se você ainda não vê, se você ainda não entende essa questão da importância da oração. Através desse vídeo hoje você possa entender um pouco mais e você possa olhar para a sua vida e perceber se você tem sido a pessoa que realmente tem feito da oração ali todos os seus dias. Não é uma questão de religiosidade, como eu disse. Não é uma questão de somente, sabe, aquele costume que a gente já tem. Eu vou dormir, eu vou orar aqui. Eu vou comer, eu vou orar aqui. Só por religiosidade, não. É por você entender o porquê que você está orando e para quem você está orando. Não existe essa questão de você não sabe orar. Às vezes, eu vou falar uma coisa que... será que vai ser feio para Deus? Será que vai ser bonito? Não. Deus não está preocupado com essa questão de feio ou bonito na sua oração. Ele está preocupado, né, de uma certa forma preocupado que eu falo, em relação à sua sinceridade, o entendimento que você tem sobre o que você está orando, por que você está orando sobre aquilo e para quem você está orando, quem está ouvindo a sua oração. O que é mais importante de quem faz a oração é quem está ouvindo a oração. Deus é poderoso para te fazer entender o poder que a oração tem e essa necessidade que a nossa alma e a nossa vida tem de estar sempre ali em constante oração. Um conselho assim que eu tenho para te dar, né, para que eu possa escutar também nesse vídeo é: persevere na oração. Eu comecei falando no vídeo sobre a questão das metas. Persevere sim em relação a tudo que você tem proposto, que você propôs para esse ano, mas persevere. Se você puder colocar a primeira meta assim na sua vida, e eu também, persevere na oração. Que isso seja uma realidade na minha, na sua vida.
nesse dia de hoje e durante todo o nosso ano, durante toda a nossa vida, em nome de Jesus. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse devocional. Como eu disse, compartilhe esse devocional com o máximo de pessoas que você conseguir, tá bom? Deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que você pensa sobre esse assunto. E eu te espero, se Deus quiser, num próximo devocional. Tchau!